1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. 1 Coríntios 15, a partir do verso 1. Se você for encontrando, vai ficando de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, senão é que creste em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim também considerando como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Somente até aí. Amém? A base da nossa fé. Se você pode sentar. A base da nossa fé. Qual é a base da nossa... Achei. Eu estava com dificuldade de ler, porque esse óculos aqui não é muito bom para leitura. Aí estava procurando. Achei debaixo da Bíblia. A base da nossa fé, a base da nossa confiança está em Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. Nós precisamos acreditar e apregoar que Jesus morreu e ressuscitou. A pregação do Evangelho, a nossa pregação, a pregação da igreja, ao longo do tempo, se perdeu, porque ficaram preocupados em pregar que nós éramos prósperos,
que nós éramos cabeça e não cauda, que nós íamos conquistar o mundo, que nós íamos ser vencedores em tudo, e esqueceram de pregar que Cristo Jesus morreu para pagar o preço do nosso pecado. E essa é a base do Evangelho, essa é a base de tudo, esse é o motivo de nós estarmos aqui, irmãos. Ninguém veio aqui porque quer enriquecer, não, ganhar dinheiro, não. Se você veio para a igreja porque você quer enriquecer, você quer ganhar dinheiro, você está no lugar errado. Você tem que fazer um curso de empreendedorismo e montar uma empresa, ou então estudar bastante, fazer um concurso e passar num concurso para você ganhar bastante dinheiro. É claro que depende do concurso, né? Que depende do concurso, né? Por exemplo, assistente social ganha muito bem, né? Está na faixa aí de uns... né? Então, você precisa, se você quer ganhar dinheiro, então você tem que fazer isso, fazer um concurso, então montar uma empresa e trabalhar. Igreja não é casa de aposta, igreja não é banco de investimento, igreja não é bolsa de valores. E infelizmente muita gente chega na igreja, ou as pessoas estão indo para a igreja por conta disso, por causa das infinitas promessas de prosperidade e crescimento. Nós somos prósperos sim, que Deus nos abençoa, e o Senhor não nos deixa faltar. Deus sempre está suprindo as nossas necessidades, isso é verdade. A gente prospera assim. Se você olhar para trás e ver como era a sua vida, se olhar para trás, minha mãe está aqui, meu pai, se você olhar para trás e ver como era a nossa vida e como é hoje, nós prosperamos, nós crescemos. Mas o Evangelho não é isso. A gente cresceu e prosperou por quê? Porque a gente entrou para a igreja, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e aí aquilo que gastava com besteira não gasta mais, aquilo que gastava dissolutamente não gasta mais. Você começa a ficar inteligente, Deus começa a te dar sabedoria, e aí você começa a fazer bons investimentos, você começa a investir na sua casa, no seu lar, na sua família, e aí você prospera. Agora, a igreja não é para isso. E por conta de mudarem o discurso, de mudarem a palavra de Deus, fizeram com que o povo esquecesse de que Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso pecado, porque nós somos pecadores, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a mesma Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, ao mesmo tempo que a gente vive essa luta, né, contra a nossa carne, contra os erros que cometemos, contra as coisas que falamos, contra as coisas que pensamos, nós temos uma certeza de que o Senhor é conosco, que Ele morreu por nós e nos deu o perdão dos nossos pecados. E aí nos deu com isso a vida eterna. Só que Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele não ficou no túmulo, Ele não ficou lá prostrado, como a maioria, ou todos os líderes religiosos do mundo, de todas as religiões, porque o único que ressuscitou foi Jesus. E a gente pode dizer isso bem na lata de todo mundo, com todo respeito. O único que ressuscitou foi o nosso Jesus. O teu pode ter tido uma filosofia de vida boa, um discurso bom, um discurso gostoso, um discurso politicamente correto, mas o único que ressuscitou, morreu, ressuscitou, foi o nosso Jesus. Foi Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo nesse texto está dizendo, olha, essa precisa ser a nossa pregação. O nosso discurso tem que ser esse, que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou. Porque se a gente não disser que Jesus morreu e ressuscitou, a nossa fé é vão. Nós estamos aqui em vão, irmãos, eu sou um maluco. Aí todos nós vamos precisar de psiquiatra. Todos nós. Todo mundo aqui vai ter que tomar tarja preta, todo mundo aqui é doido. Então nosso discurso é: Jesus Cristo ressuscitou, está vivo e vai vir buscar a sua igreja, que somos nós.
vir buscar todo aquele que se arrepende dos seus pecados e reconhece que precisa dele, e que acredita nas Escrituras, acredita na palavra. Essa tem que ser a nossa pregação, esse tem que ser o nosso discurso, é isso que nós precisamos falar por aí, onde nós estivermos. Lá no seu trabalho, onde você trabalha, lá onde você tem os seus afazeres, lá na faculdade, na universidade onde você estuda. Olha, eu estudei numa universidade que durante um bom período a gente não sabia quem era cristão e quem era. E a gente, quando conversava às vezes com alguma pessoa no livreiro que tinha lá, aí você ficava surpreso que o cara que estava conversando contigo era crente, mas ninguém sabia. E nós temos que marcar território com um discurso de amor, com um discurso de bondade, com um discurso de justiça de Deus, de honestidade, de ética, de moral, onde nós estivermos, nós temos que marcar. Jesus disse que nós somos o que? Sal e luz. E a luz é para quê? Tem um monte de luz aqui na minha cara aqui. A luz é para quê? Para iluminar, para clarear, porque se não clarear fica escuro. Então, se nós não iluminarmos, se nós não dissermos, olha, nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus poderoso, num Deus verdadeiro que é o Criador de todas as coisas, nós cremos num Deus que nos formou a sua imagem e semelhança, nós cremos num Deus que fez todas as coisas, fez o homem, fez a mulher, criou a natureza, criou o cosmos, o universo, criou todas as coisas, e esse Deus maravilhoso, Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por nosso pecado, porque o primeiro homem, o primeiro Adão, lá no jardim do Éden, ele desobedeceu a Deus. Deus mandou que ele não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e ele comeu da árvore do fruto da ciência do bem e do mal, e aí o pecado entrou no mundo, e esse pecado contaminou toda a raça humana. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, providenciou imediatamente o Redentor, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, aquele que iria nos aproximar novamente dele, que chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor, que morreu lá na cruz do Calvário, pagando o preço do meu, do seu pecado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja, da qual nós fazemos parte. Esse precisa ser o nosso discurso, essa precisa ser a nossa pregação, irmãos. Nós não podemos deixar que isso morra, nós não podemos transformar a mensagem do Evangelho para torná-la agradável às pessoas, porque esse é o problema. Nós não queremos causar confrontos, nós não queremos confrontar, é sempre esse discurso. Olha, nós não queremos causar desconforto. Irmãos, não tem como. A palavra de Deus, o Evangelho, ele traz desconforto. No começo é desconforto. No começo é igual quando o pai disciplina o filho. Quando um pai, uma mãe disciplina um filho, no começo é o que para o filho? O que é? Desconforto. Qual é o filho que gosta de levar uma bordoada? Uma chinelada? Hoje não pode, né? Hoje não pode. Mas não pode lá. Cá pode. Que a gente sabe onde o negócio afunila. A gente sabe onde o negócio afunila. Se você não tomar a rédea, meu irmão, não der uma chineladazinha na mão, não der vai, daqui a pouco tá tacando caneco na tua cara. Vai com esse discurso de discurso, vem cá, eu vou te ensinar. Primeiro, que a criança ela só chega a refletir e a discernir, começa a partir dos 8 anos, tá? Começa. Então, se tem pedagoga aqui, se tem alguém que estudou pedagogia, se tem professores que estudaram na sua formação acadêmica e estudaram a parte educacional, e se leram Piaget, vão ver que a criança ela só chega
a começar a definir, organizar os seus pensamentos para poder pensar de maneira organizada. Começa a partir dos 8 anos de idade. E só vai acontecer realmente a partir dos 12. Então, como que uma pessoa que não consegue raciocinar, organizar o pensamento de maneira lógica, de maneira que possa fazer uma descrição, como que pode uma pessoa que não tem essa capacidade só vai ter a partir começando nos 8 e chegando lá nos 12, vai entender que ela não pode mentir, que ela não pode enganar, que ela não pode... Como é que você faz para ela entender? Primeiro tu conversa. É igual aquela propaganda da Gillette. Não tem a propaganda da Gillette? Antiga? Quem lembra? Pessoal mais velho aí do que eu aí. Primeira faz tchan, a segunda faz tchum, e a terceira tchan, tchan, tchan. É assim, irmãos. É assim, por quê? Porque existe uma natureza pecaminosa em nós. Existe uma natureza pecaminosa. E por mais que a gente queira fazer o que é certo, a gente acaba fazendo o que é errado. Acaba fazendo o que é errado. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que corrigir. Se você não corrige, meu irmão, está perdido. Tá perdido. É por isso que nós vivemos hoje numa época em que as pessoas não respeitam mais ninguém. As pessoas não respeitam mais ninguém. Os filhos não respeitam mais os seus pais, não respeitam mais os adultos, não respeitam mais as pessoas de cabelo branco, não respeitam. É só você andar por aí que você vai ver que não tem respeito. O cara às vezes manda você para um lugar que você fica horrorizado, só em pensar em chegar lá. Você fica horrorizado, meu Deus, como é que pode falar um negócio desse? Entendeu? Então nós não podemos deixar de falar a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho, ela coloca em xeque, ela confronta com a nossa realidade, com os nossos erros. E aí, quando a gente reconhece que errou, quando a gente reconhece que pecou, quando a gente reconhece que somos maus e que devemos nos aproximar de Deus, aí vem o refrigério, aí vem a bênção. Aí Deus começa a nos abençoar, o Senhor começa a derramar sobre nós bênçãos sem medidas. É assim que funciona. Nós não podemos, irmãos, abrir mão da pregação do genuíno Evangelho. E o genuíno Evangelho é: Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, Ele foi aos céus, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e essa igreja somos nós. Essa igreja somos nós. E aí nós nos tornamos filhos de Deus. E aí, como filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros. Efésios vai dizer que nós somos herdeiros de todas as bênçãos. Todas as bênçãos. O Senhor vai nos dar todas as bênçãos celestiais, espirituais. E a maior bênção que podemos receber e que recebemos de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E acreditar na vida eterna é acreditar no sobrenatural de Deus, porque esse negócio de vida eterna é algo sobrenatural. A vida eterna é algo sobrenatural, que é maluquice, vida eterna. Os gregos tinham dificuldade com esse negócio de vida eterna, de viver eternamente. Não, o viver eternamente para o grego era atingir o bem supremo. Dentro da filosofia, você atingir a vida eterna era você atingir o bem supremo. Só que o bem supremo do grego era impossível de ser atingido. Não tinha como atingir. Por mais que você estudasse, por mais você tinha que adquirir sabedoria, né? Porque você adquirindo sabedoria, quanto mais conhecimento, quanto mais você consumisse ideias, pensamentos, ideologias, aí você ia se aproximando do bem supremo. Tá, só que nós temos o quê? Uma vida limitada. Uma vida limitada. E o conhecimento é limitado. Porque uma coisa é você viver aqui no Brasil, e outra coisa é você viver em uma outra nação, em outro país.
a cultura é diferente, o ensinamento é diferente. Você tem que transpor culturas. Não, eu posso através do livro, tá? Mas você não tem como ler todos os livros. E você não tem como atingir todo o conhecimento. É por isso que existem as especializações, né? Você faz um curso, seja ele qual for, e nesse curso existe o que? As especializações. Você precisa se especializar em uma coisa, porque não dá para se especializar em tudo, porque senão você fica com um conhecimento muito geral, e aí esse conhecimento muito geral não vai atingir determinadas áreas específicas da vida, ou da situação de uma pessoa, de um paciente. Então o grego tinha dificuldade com isso. O judeu tinha uma parte que acreditava na ressurreição e outra parte não. Agora você vê o povo de Deus, povo chamado por Deus, povo escolhido por Deus, povo que foi formado por Deus, tinha uma parte deles que acreditavam na ressurreição e a outra parte não. Tinham dificuldade em acreditar no negócio de ressuscitar dos mortos. Por quê, irmãos? Porque ressuscitar dos mortos é coisa de doido. É sobrenatural. Os espíritas, né? Eles defendem a ideia da reencarnação, de você vai tendo uma sucessão de vidas, né? Isso vem do budismo. Uma sucessão de vidas. Nasce, renasce, morre, cresce. Só que eu não vi ninguém vir contar a história de como foi. Nasceu, voltou e voltou de novo e voltou. Não conheço ninguém. Alguém conhece aqui? Aí você vai na reunião, né? Aí na reunião diz um cara lá que... quem é? É o seu marido. Quando a pessoa ficou viúva, né? Ou então, eu não sei quem. Aí o tonto, a tonta acredita, né? Trabalhando na tua fraqueza, na tua limitação. Então cadê? Os ateus não acreditam em nada. Os ateus não acreditam em nada. Não, acabou aqui, acabou tudo. Irmão, se acabou aqui, acabou tudo, não tem sentido a vida. Se aqui acabou tudo, não tem sentido a vida, não tem porquê de viver. Porque vai acabar tudo, acabou, pum. Mas a vida está em Deus. A vida está em Cristo Jesus. A vida eterna, a esperança eterna. E quando nós chegarmos lá, nós vamos nos encontrar e vamos dizer: caramba, aquele culto, pastor, bendito seja o nome do Senhor, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Porque isso é viver a vida eterna. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. As demais coisas vão acontecendo na nossa vida. As outras situações vão acontecendo na nossa vida. E Deus vai abençoando. E nós vamos... Aqui nós ganhamos, aqui nós perdemos, aqui nós temos vitórias, aqui nós sofremos derrotas, aqui nós fracassamos, aqui nós conquistamos, e nós vamos seguindo em frente, e Deus vai nos abençoando, e Deus vai nos honrando até o dia em que tocar a trombeta, ressoar a trombeta, e a Bíblia diz que aqueles que morreram no Senhor se encontrarão com Ele nas nuvens, se encontrarão com Ele, e nós também seremos transformados num abrir, num piscar de olhos. Esse é o Evangelho. É isso. Essa é a base do Evangelho. Não é beleza. Tem o Evangelho da beleza agora, né? O Evangelho da beleza. Os irmãos e as irmãs saradas. A gente fazer exercício por causa da saúde é uma coisa, né? Temos que fazer mesmo, por causa da saúde. Mas nós estamos vivendo num tempo que os irmãos e as irmãs querem ficar sarados, saradões, e mostrar os bundões nos grupos sociais da internet. É inacreditável um negócio desse, cara. É inacreditável. Para mim é inacreditável. Eu até não sou tão velho assim, mas para mim é inacreditável. Porque a Bíblia diz que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. E aí nós estamos vendo os nossos crentes, os nossos irmãos em Cristo, dando ênfase à sensualidade, à bebedeira,
Irmãos, onde nós vamos parar? Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é aquele Evangelho que nós pregamos hoje de manhã, que nós falamos que o novo de Deus está na santidade, em vivermos em santidade, em matarmos o velho homem e nascermos de novo para a glória celestial, para o nosso Deus. Amém? Não somos santarrões, irmãos. Não somos santarrões. Nem somos pessoas acima da média. Somos pecadores como todos os outros. Como todos os outros. Mas nós reconhecemos que o nosso Deus, que o nosso Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, pagou o preço do nosso pecado, e por conta disso eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar o meu comportamento diante da sociedade, diante da igreja, diante dos irmãos, para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Eu não sei qual é a música que eles vão cantar agora. Não sei se eles separaram alguma. Mas eu não sei também se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E se você não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero convidar você nesta noite a fazê-lo. Eu não sei se tem alguém aqui que se encontra afastado do caminho do Senhor. E se você se encontra afastado do caminho do Senhor, eu quero convidar você a retornar para a presença do nosso Deus, retornar para a presença de Jesus. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, em que muitas pessoas estão abandonando a fé, estão abandonando a casa de Deus, para viverem segundo os seus deleites, seus prazeres. Então, se você deseja voltar para o caminho do Senhor, quero dar oportunidade para você. Vamos louvar o Senhor. 283, hino 283 do cantor cristão. 283, nós vamos cantar o 283. Enquanto nós cantamos 283, quero que você reflita na mensagem, na palavra que foi ministrada nesta hora, e que você possa entregar o seu coração para Jesus ou voltar para o Senhor.